Três coisas nunca voltam: o tempo, a palavra e a oportunidade. Portanto, não desperdice o tempo, escolha bem as palavras e não perca a oportunidade. Se eles cospem em você pelas costas, isso significa que você está à frente deles. Nós temos duas vidas, e a segunda começa quando percebemos que só temos uma. A doença dos homens é negligenciarem seus próprios campos e irem cuidar dos campos alheios. Antes de embarcar em uma jornada de vingança, cave duas sepulturas. Há 1000 lições na derrota, mas apenas uma na vitória. Se você está deprimido, está vivendo no passado; se está ansioso, está vivendo no futuro; se está em paz, está vivendo no presente. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Esforçamo-nos muito para persuadir os outros de que somos felizes e nos esforçamos para acreditar nisso nós mesmos. Um homem saudável deseja 1000 coisas, um homem doente deseja apenas uma. Trabalhe em limpar seus pensamentos. Se você não tiver pensamentos ruins, não cometerá mais ações. O homem que diz que pode e o homem que diz que não pode estão ambos corretos. Aprenda como se você constantemente sentisse que falta conhecimento e como se estivesse constantemente com medo de perdê-lo. Não critique o telhado do seu vizinho por ter muita neve quando a sua própria porta não está limpa. Se você odeia, então você foi derrotado. É mais vergonhoso desconfiar de nossos amigos do que ser enganado por eles. Apareça fraco quando está forte, e forte quando está fraco. Aquele que lisonjeia um homem é seu inimigo, aquele que aponta seus defeitos é seu criador. Ver o que é certo e não fazê-lo é a pior covardia. O que a lagarta chama de fim, o resto do mundo chama de borboleta. A pessoa que tenta seguir dois caminhos ao mesmo tempo não chegará a lugar algum. Aquele que está satisfeito com o que tem é rico. O nobre usa as coisas, o homem inferior é usado pelas coisas. Um líder lidera pelo exemplo, não pela força. Mesmo a melhor espada mergulhada na água salgada eventualmente enferruja. A natureza do homem é má, a bondade é o resultado de uma atividade consciente. No meio do caos, também há oportunidade. Para liderar as pessoas, siga-as. Quando a raiva surge, pense nas consequências. Para conhecer o seu inimigo, você deve se tornar o seu inimigo. Se você é a pessoa mais inteligente na sala, então está na sala errada. As oportunidades se multiplicam quando são aproveitadas. Livrem-se do desejo de possuir. As pessoas mais engraçadas são as mais tristes. Quando eu deixo de ser o que sou, me torno o que poderia ser. O homem que move uma montanha começa carregando pequenas pedras. Aquele que deseja lutar deve primeiro contar o custo. O suave e fraco vencem o duro e forte. Seja extremamente sutil, até o ponto da formalisnez; seja extremamente misterioso, até o ponto do silêncio. Assim você pode ser o diretor do destino do oponente. Palavras verdadeiras não são agradáveis, palavras agradáveis não são verdadeiras. O que os antigos chamavam de lutador inteligente é aquele que não apenas vence, mas se destaca ao vencer com facilidade. Vive em busca de elogios dos outros e você se tornará prisioneiro deles. As pessoas nos tempos antigos não gostavam de falar muito, consideravam uma vergonha não cumprir suas próprias palavras. Você tem que acreditar em si mesmo. Nada é mais suave e flexível do que a água, mas tente resistir a ela. Até agora, todas as respostas não foram dadas, todas as perguntas. Se a mente estiver disposta, a carne poderá continuar sem muitas coisas. Observe seus pensamentos, pois eles se tornam suas palavras; observe suas palavras, pois elas se tornam suas ações; observe suas ações, pois elas se tornam seus hábitos; observe seus hábitos, pois eles se tornam seu caráter; observe seu caráter, pois ele se torna seu destino. Grandes resultados podem ser alcançados com forças pequenas. O sábio evita todos os extremos. Grande é o homem que não perdeu seu coração infantil. Aceitamos conselhos e gotas, mas os distribuímos em baldes.
Pondere e delibere antes de fazer um movimento. Quando as pessoas sabem muito, é difícil gerenciá-las. Se o que se tem a dizer não for melhor do que o silêncio, é melhor manter o silêncio. A excelência suprema não está em vencer todas as batalhas, mas em derrotar o inimigo sem nunca lutar. A natureza não tem pressa, no entanto, tudo é realizado. Não faça aos outros o que você não quer que façam a você. As rodas da justiça moem devagar, mas moem finamente. O homem morre desde o nascimento. Estude o passado se quiser definir o futuro. É fácil amar seu amigo, mas às vezes a lição mais difícil de aprender é amar o seu inimigo. O conhecimento é o tesouro, e a prática é a chave para ele. Você só pode superar maus hábitos hoje, não amanhã. Quem sabe não diz, quem fala não sabe. Você não pode confiar em um homem que não tem nada a perder. Escolha um trabalho que você ame, e você nunca terá que trabalhar um dia em sua vida. Planeje o que é difícil quando é fácil, faça o que é grande quando é pequeno. Quem fala muito frequentemente falha. A vida é realmente simples, mas insistimos em torná-la complicada. Se ele enviar reforços em todos os lugares, ficará fraco em todos os lugares. A vida é uma série de mudanças naturais e espontâneas. Não as resista, pois isso só cria tristeza. Deixe a realidade ser a realidade. Deixe as coisas fluírem naturalmente da maneira que quiserem. Pense no amanhã. O passado não pode ser consertado. Um inimigo é um amigo que sabe demais sobre você. A vitória sobre os outros dá força, a vitória sobre si mesmo dá destemor. Dê uma tigela de arroz a um homem, e você o alimentará por um dia. Ensine-o a cultivar seu próprio arroz, e você salvará sua vida. A desordem vem da ordem, o medo vem da coragem, a fraqueza vem da força. Não busque, caso contrário, você perderá, não busque, você encontrará. Não importa o quão devagar você vá, desde que não pare. O artista habilidoso não alterará suas medidas para agradar a um trabalhador tolo. Cuidado com o açúcar misturado com veneno, cuidado com a mosca que pousou em uma cobra morta. Um homem morre facilmente porque tem muita vontade de viver. Quem não conhece os males da guerra não pode apreciar seus benefícios. O tempo é uma coisa criada. Dizer que não tenho tempo é como dizer não quero, ponto. Uma pessoa nobre culpa a si mesma, e uma pessoa insignificante culpa os outros. Portanto, assim como a água não mantém uma forma constante, na guerra não existem condições constantes. Encha sua tigela até a borda e ela transbordará. Continue afiando sua faca, e ela ficará cega. Os amigos são os irmãos que Deus nunca nos deu. É melhor acender uma pequena vela do que amaldiçoar a escuridão. Todo animal com sangue nas veias e chifres na cabeça lutará quando for atacado. Aquele que sabe e finge não saber está no topo. Quem, sem conhecimento, finge ser conhecedor, está doente. Diga-me, e eu esquecerei, mostre-me, e eu posso lembrar, envolva-me, e eu entenderei. Preocupe-se com o que os outros pensam, e você sempre será prisioneiro deles. Realizar algo é como cavar um poço. Você pode cavar um poço com 21 metros de profundidade, mas se não encontrar água, ele é apenas um poço abandonado. Até uma perda pode se transformar em um lucro, ou um lucro pode se transformar em uma perda. O sentimento de certo ou errado é o começo da sabedoria. Não existe crime maior do que ter muitos desejos, não existe desastre maior do que não estar contente, não existe infortúnio maior do que ser cobiçoso. Ataque o mal que está dentro de você em vez de atacar o mal que está nos outros. Esteja atento aos seus pensamentos, pois eles são o começo das ações. Reclamar de algo desagradável é dobrar o mal, rir disso é destruí-lo. Você sempre pode se elevar acima daqueles que o ofendem, perdoando-os. Por 3 métodos, podemos aprender a sabedoria: primeiro, pela reflexão, que é a mais nobre; segundo, pela imitação, que é a mais fácil; e terceiro,
pela experiência, que é a mais amarga. A verdade nem sempre é bela, nem palavras belas são sempre verdadeiras. As pessoas ficam angustiadas por sua incapacidade de fazer algo. No entanto, o problema é simplesmente que elas não fazem isso. Você é controlado por aquele que o faz ficar com raiva. Esteja satisfeito com o que você tem, regozije-se com o modo como as coisas são. Quando você percebe que nada está faltando, o mundo inteiro pertence a você. As estradas foram feitas para jornadas, não para destinos. Nunca diga nunca, porque os dias passam rapidamente e nada permanece igual. Encha sua tigela até a borda e ela transbordará. Continue afiando sua faca, e ela ficará cega. Amigos são os irmãos que Deus nunca nos deu. É melhor acender uma pequena vela do que amaldiçoar a escuridão. Todo animal com sangue nas veias e chifres na cabeça lutará quando for atacado. Aquele que sabe e finge não saber está no topo. Quem, sem conhecimento, finge ser conhecedor, está doente. Diga-me, e eu esquecerei, mostre-me, e eu posso lembrar, envolva-me, e eu entenderei. Preocupe-se com o que os outros pensam, e você sempre será prisioneiro deles. Realizar algo é como cavar um poço. Você pode cavar um poço de 21 metros de profundidade, mas se não encontrar água, ele é apenas um poço abandonado. Até uma perda pode se transformar em um lucro, ou um lucro pode se transformar em uma perda. O sentimento de certo ou errado é o começo da sabedoria. Não existe crime maior do que ter muitos desejos, não existe desastre maior do que não estar contente, não existe infortúnio maior do que ser cobiçoso. Ataque o mal que está dentro de você em vez de atacar o mal que está nos outros. Esteja atento aos seus pensamentos, pois eles são o começo das ações. Reclamar de algo desagradável é dobrar o mal, rir disso é destruí-lo. Você sempre pode se elevar acima daqueles que o ofendem, perdoando-os. Por 3 métodos, podemos aprender a sabedoria: primeiro, pela reflexão, que é a mais nobre; segundo, pela imitação, que é a mais fácil; e terceiro, pela experiência, que é a mais amarga. A verdade nem sempre é bela, nem palavras belas são sempre verdadeiras. As pessoas ficam angustiadas por sua incapacidade de fazer algo. No entanto, o problema é simplesmente que elas não fazem isso. Você é controlado por aquele que o faz ficar com raiva. Esteja satisfeito com o que você tem, regozije-se com o modo como as coisas são. Quando você percebe que nada está faltando, o mundo inteiro pertence a você. As estradas foram feitas para jornadas, não para destinos. Nunca diga nunca, porque os dias passam rapidamente e nada permanece igual. Sua vida é o que seus pensamentos fazem dela. Ganhamos ao perder, perdemos ao ganhar. Não importa o quão ocupado você pense que está, você deve encontrar tempo para a leitura, ou se entregará à ignorância escolhida por si mesmo. Quando eu me liberto de quem sou, eu me torno quem posso ser. A felicidade é quando você é compreendido, a grande felicidade é quando você é amado, a verdadeira felicidade é quando você ama. A temperança é o primeiro passo da virtude, que é o começo da perfeição moral. Às vezes vemos muito, mas não notamos o principal. O ganso de neve não precisa se banhar para se tornar branco, assim como você não precisa fazer nada além de ser você mesmo. O homem sábio é aquele que sabe o que não sabe. Respeite a si mesmo e os outros o respeitarão. Se você falta de fé, então a existência não acredita em você. O que é mal para alguém em um momento se torna bom em outro para outra pessoa. Eu tenho apenas 3 coisas para ensinar: simplicidade, paciência e compaixão. Estas 3 são seus maiores tesouros. Ser profundamente amado por alguém lhe dá força, enquanto amar alguém profundamente lhe dá coragem. O caminho está perto, mas os homens o procuram longe. Está nas coisas fáceis, mas os homens o procuram nas difíceis. Novos começos são disfarçados como finais dolorosos. Esqueça as injúrias, nunca esqueça a bondade.
Assim, a alma relutante vê o que está escondido, e a alma que sempre deseja vê apenas o que quer. Há beleza em tudo, mas nem todos podem vê-la. O caminho da verdade é como uma grande estrada. Não é difícil de conhecê-lo, mas o mal é que os homens não o procuram. Um homem não deve ser sem vergonha, pois a vergonha de ser sem vergonha é, de fato, a falta de vergonha. Seja flexível e você permanecerá firme, seja vazio e você permanecerá completo, esteja desgastado e você permanecerá novo. O homem que persegue 2 coelhos, não pega nenhum. A saúde é a maior possessão, a contentamento é o maior tesouro, a confiança é o maior amigo. Um trilho pelas montanhas, se usado, se torna um caminho em pouco tempo. Mas se não for usado, se torna bloqueado pela grama em um tempo igualmente curto. É fácil odiar e é difícil amar, assim funciona todo o esquema das coisas. Todas as coisas boas são difíceis de alcançar e as coisas ruins são muito fáceis de obter. Todo ser sabe sem aprender, vê sem olhar e age sem fazer. Aprender sem pensar é trabalho perdido, pensar sem aprender é perigoso. Faça o seu melhor para com os outros como você gostaria que fizessem com você, e você descobrirá que este é o caminho mais curto para a benevolência. O sucesso é tão perigoso quanto o fracasso, a esperança é tão vazia quanto o medo. Pessoas de maior moralidade não se consideram morais, portanto, elas têm a maior moralidade. Se você cometer um erro e não o corrigir, isso é chamado de erro. Um sábio que deseja estar acima das pessoas se coloca abaixo delas, querendo estar à frente delas, ele fica para trás. Aquele que o ofende retira sua energia negativa e lhe dá sua energia positiva. O que é um homem bom, senão um professor para um homem mau? O que é um homem mau, senão um desafio para um homem bom? Aprenda como se você não estivesse alcançando seu objetivo e como se temesse perdê-lo. Se você ficar sozinho por muito tempo, logo aceitará a solidão. Você nunca conhecerá seu potencial se tiver medo de ficar sozinho. Você não pode abrir um livro sem aprender algo. A longa ausência de sexo torna uma pessoa neurótica. Permanecendo fiel a si mesmo, sem buscar comparações e competições, você conquistará o respeito universal. Se alguém deseja ofendê-lo gravemente, isso é ainda pior para ele. Um homem com coragem exterior ousa morrer, um homem com coragem interior ousa viver. Nossa maior glória não está em nunca cair, mas em nos levantarmos sempre que caímos. Um grande homem se apega ao essencial e deixa de lado o insignificante. Ele age com sinceridade, mas nunca depende de leis. Não se preocupe que ninguém o conheça, busque ser digno de ser conhecido. Se você não tem medo da morte, não há nada que você não possa conquistar. Um homem superior é modesto em seu discurso, mas supera em suas ações. Quem se apressa demais para alcançar um resultado em um negócio não fará nada. Quem conclui cuidadosamente seu trabalho como começou não falhará. O homem que faz uma pergunta é um tolo por um minuto. O homem que não pergunta é um tolo a vida inteira. Quanto menos sexo você tem, menos você deseja. A verdade dita antes do tempo é sempre perigosa. Quando a verdadeira virtude se perde, a boa natureza aparece. Quando a boa natureza se perde, a justiça aparece. Quando a justiça se perde, a decência aparece. As regras de decência são apenas a aparência da verdade e o começo de toda desordem. Se não houver esforço determinado, não haverá realização brilhante. Reconhecer sua insignificância é empoderador. A amizade é uma mente em 2 corpos. Aquele que conhece a medida está satisfeito com sua posição. O orgulho em excesso traz desastre para o homem. Às vezes, é necessário ceder para vencer, e às vezes manter um lugar baixo leva à vitória.